Comunicação e oratória e o currículo do professor Calazans. A finalidade de mostrar o currículo do professor Calazans é para que o nosso aluno conheça por que eu criei os cursos e qual foi a jornada que eu percorri para que esses cursos, são vários cursos, o professor Calazans tem hoje mais de 20 cursos, né? E eu vou mostrar aqui quais são os fundamentos do curso, o que eu, nos meus 40 anos de profissional, na área da comunicação e de ensino, o que eu utilizei para que eu pudesse produzir os meus vários cursos. E a pergunta é, por que estudar com o professor Calazans? Nos nossos cursos de comunicação e oratória e também vários outros cursos. E vamos ver aí o currículo do professor Calazans. E aí eu vou falar que eu sou polímata e também sou nexialista. Então vamos lá, é importante entender isso para mostrar para você por que os cursos são interessantes, e o curso é resultado de mais de 40 anos na área da comunicação e na área do ensino. Então, o polímata é aquela pessoa, aquele profissional que ele conhece várias áreas de atuação. Então, eu vou mostrar algumas aqui. Na realidade, eu não vou mostrar todas as áreas de comunicação, ou melhor, minhas áreas de atuação. Vou mostrar as principais para que você tenha uma noção. Então, o que é polímata? É o profissional, é a pessoa que tem o conhecimento em várias áreas. E aí vem o nexialista. Inclusive, eu fiz um vídeo, a gente vai propor aqui também como um vídeo extra, um bônus, para que você conheça a história do nexialista. Mas, resumindo, né, eu vou deixar o link para que você assista a aula de nexialismo e por que o professor Calazans é nexialista. Então, o nexialista é o profissional que ele pega uma determinada, ou melhor, várias matérias, vários assuntos e faz uma conexão. Então, eu posso ser polímata, ou seja, conhecer vários assuntos e não ser um nexialista. Então, polímata é aquelas pessoas que conhecem vários assuntos, várias áreas. O nexialista além de conhecer várias áreas, ele conecta as várias áreas. Então, os meus cursos de comunicação, de oratória, de perito, técnicas de ensino, ele é um curso resultado de uma atividade polímata e também do nexialismo. Não apenas conheço várias matérias, eu faço uma conexão e é o que nós vamos conversar aqui hoje. Então, mais importante de conhecer várias áreas é conseguir conectá-las, fazer uma conexão entre elas. E assim sendo, eu vou falar então da minha participação, da minha atuação na mídia, da minha vida acadêmica e dos treinamentos com os quais eu trabalho. Na mídia, então, na mídia hoje eu tenho há mais de 10 anos, 15 anos, né, como comentarista. Eu não coloquei todas as emissoras, imprensas, mas essas são algumas delas, né? Na realidade eu trabalhei mais, HIT, UOL, SBT, na Band, Globo, Record, Jovem Pan, dentre outras, tá? Então, a mídia hoje como comentarista, eu tenho trabalhado na mídia falada, escrito, rádio e televisão. Estas experiências, conforme eu vou falar aqui, me deu uma boa experiência, né? Uma boa estrutura para que eu montasse principalmente os cursos de comunicação e também técnica de ensino. Então, no SBT, né, aqui foi uma apresentação muito interessante, onde nós estivemos ali ao vivo, né, sendo questionado. E aqui é importante. Então, você está, por um acaso, dentre várias especialidades, uma delas que eu tenho é na área da atividade aérea, como investigação de acidente, especialista em direito aeronáutico. Então, aqui eu estava sendo questionado a respeito do acidente da Marília Mendonça. Então, vamos lá? Ao vivo. O que falar ao vivo? E lembrando que muitas vezes existe a pauta, né? O que é pauta? Depois eu vou explicar melhor do que isso. No nosso curso eu explico o que é pauta. Então, a pauta é uma parte, para mim, muito importante de qualquer entrevista. A pauta
ou nós falamos, vamos pautar, nós geralmente, antes de falar com o apresentador, ao vivo, ou seja lá como for, nós pautamos a entrevista, é mostrar o que vai falar. E muitas vezes, já aconteceu comigo, ao vivo a pauta é mudada. Então, Calazans, então você foi pego de improviso? Não, não existe essa palavra improviso para especialista da comunicação. Mas você precisa saber o que falar, né? Isso precisa muito profissionalismo e precisa muita experiência com a comunicação para que não haja uma responsabilidade jurídica em relação àquilo que você vai falar. Aqui também um outro programa ao vivo, né, onde nós tivemos ali, isso aí foi o Fala Que Eu Te Escuto na Record, também nós sendo aqui a arguição era direto do apresentador. Aqui não, aqui houve do apresentador e também recebemos as perguntas mais variadas dos telespectadores. Situação que o profissional tem que dominar o assunto e técnicas da comunicação. Aqui na TV Justiça, Brasília, inclusive foi gravado no aeroporto de Brasília, é uma situação diferente, é um programa que foi gravado. Então, o programa que é gravado, ele é diferente. Então, aqui nós fizemos a pauta na hora, foi um programa bem tranquilo. Então, eu e a jornalista e os demais componentes da produção, pautamos ali o que nós vamos falar. Houve posso dizer assim, uma pré-pauta, mas a pauta, que eu digo, é uma parte importantíssima de uma entrevista. Fizemos a pauta e ali gravamos de uma forma bem tranquila. Quando havia erros, nós parávamos a gravação. Quando eu falava alguma coisa que era incoerente ou que não foi bem pensado, nós parávamos. Preciso fazer essa parte, preciso refazer. É uma pegada, vamos dizer assim, bem diferente do programa ao vivo. O programa ao vivo não tem como editar. E o programa gravado, ele às vezes é preocupante também, que eu já tive problemas não com a TV Justiça, mas eu já tive problema com outra emissora que nós gravamos determinada entrevista e depois a edição ela foi um pouco conturbada. E na edição, por exemplo, já cheguei a gravar 20, 30 minutos e ir para o ar 2, 3 minutos. Então a edição, o editor não fez a edição de acordo com aquilo que nós queríamos. E podendo, às vezes, dependendo do caso, não por má fé da emissora, mas às vezes até pelo corte que eles fazem, pode resultar em responsabilidade jurídica. Inclusive, eu já fui questionado por advogados a respeito daquilo que eu falei, podendo responder ali processo. Então, a comunicação, quando uma entrevista como é editada, tem que ter muito cuidado na edição. O ideal, inclusive eu fiz um curso de como conceder entrevista. O ideal é que o entrevistado tenha acesso à matéria editada, mas nem sempre isto é possível. Tá? Aqui também foi complicado, porque foi um programa ao vivo, com um grupo de debatedores, onde eu tinha uma determinada posição e os debatedores claramente tinham uma posição bem contrária à minha. Então, aí não é mais entrevista. Né? Entrevista é quando o entrevistador, o apresentador faz pergunta e você responde. Mas quando há um determinado assunto e onde há debate, você vai ter que debater, fundamentar aquilo que é contrário ao que você está falando. Tá? Aqui também um programa ao vivo, onde nós tínhamos a apresentadora fazendo algumas perguntas e outras pessoas aqui fazendo parte do programa, fazendo perguntas e às vezes debate. Eu posso até dizer que é misto. Então faz a pergunta, mas um ou outro pode discordar da resposta e debater também aqui, podendo ter público externo. Tá? Aqui foi uma experiência muito interessante, foi na rádio, né? A rádio, mas o que foi interessante, que tinha foi da Band, né? 2 jornalistas bem experientes, né? Fazendo perguntas bem delicadas e, paralelamente, nós tínhamos a participação do público. Então, o público ligava para lá e fazia perguntas. Aqui também um tipo de comunicação complexa, porque você tem, muitas vezes, não era o caso dos apresentadores, mas muitas vezes os internautas, os ouvintes faziam perguntas com a finalidade de
pressionar. Então, nesse caso, era rádio, mas era ao vivo, não tinha a possibilidade de editar. Lembrando que você é, sim, responsável por tudo aquilo que você fala. Então, tem que ter muito cuidado. Muitas vezes, não tem tempo para pensar. Inclusive, aqui, eu participei de um programa, numa entrevista, que momentos antes eles entrevistaram um outro profissional, e esse outro profissional não conseguiu fazer uma boa entrevista, porque cada pergunta que era feita, ele tinha um lapso temporal para pensar e elaborar a resposta. E não deu certo, porque televisão está mais ao vivo, tempo é dinheiro. Se for gravado, fica melhor, mas tempo é dinheiro. Então não dá em uma entrevista ao vivo, televisão, rádio, você ficar pensando na resposta de tal forma que o tempo seja comprometido. Então, ali na Luciana Gimenez, eu tinha 30 segundos para responder, ou às vezes 40 segundos para responder, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, e ficava ali um componente da produção dando sinal. Está acabando, está acabando. Então, nós tínhamos que dar a resposta. Que coisa interessante, hein? Iniciar uma resposta, concluir no tempo que eles determinavam e concluir mesmo, sem cortar de uma forma inconclusiva. E aí é um perigo. Repito, quem não tem experiência com comunicação não consegue dar vazão a isto. Tá? Aqui também uma outra, aqui ao vivo, onde eu estava presente, tá? Presente no local. É uma situação bem delicada. Aqui também ao vivo, mas eu estava na minha casa. Qual a diferença? A diferença é apenas o ambiente. Depois da pandemia, né, muitas coisas mudaram na comunicação. E hoje é muito comum a gente ver entrevista com especialistas de determinada área por aplicativos dos mais variados. Então aqui eu estava na minha casa e 2 jornalistas, aqui é ao vivo, tá? 2 jornalistas fazendo a entrevista. Aqui existem alguns detalhes, que é enquadramento, depois a gente conversa no nosso curso, enquadramento, como fazer entrevista. E muitas vezes, eu quero chamar de entrevista de supetão. Calazans, vamos falar sobre determinado assunto. Tá? E nem sempre é possível fazer a pauta. Normalmente, antes de nós iniciarmos a entrevista, nós fazemos contato com a produção, e a produção, aí nós pautamos, né? Mas, repito, nem sempre a pauta, ela as perguntas, elas se coadunam com aquilo que foi pré-agendado ou pré-combinado. Muito difícil a gente fechar a pauta com as perguntas. Aqui é a mesma coisa também, tá? Uma entrevista ao vivo, mas eu num ambiente distante. Aqui também uma outra situação, aqui foi na Globo, né? A gente ali, e é interessante que nós precisamos dominar o assunto a ser falado e técnicas da comunicação, porque os jornalistas estão muito bem preparados. Repito, a possibilidade da pessoa responder juridicamente, como nós já tivemos problemas nesse sentido, é uma verdade real. Tá? Então, precisa se preparar. Então, essas experiências fizeram, né, com que eu produzisse vários cursos na técnica de ensino, curso de entrevistas, comunicação, palestras. Então, essa bagagem. Né? Aqui, para mim, foi uma experiência muito interessante. Aqui é do UOL ao vivo, então, pela internet, mas a UOL, ela tem uma repercussão. Uma entrevista minha deu milhões de visualizações. E aqui eu tenho a Fabíola Cidral, eu tenho o Josias Souza e o Sakamoto. Tá? Para mim, de muitas experiências, eu já dei entrevista aqui várias vezes para a UOL, é uma experiência muito interessante. Começa que na UOL, especificamente, a entrevista demora mais. Eu já dei entrevista de 40 minutos e outras entrevistas quase 1 hora. Tá? E esses 3 jornalistas me deram uma experiência ímpar, porque são jornalistas devidamente preparados, homens, mulheres sábios,
conhece do que está falando em termos de jornalismo, e até uma colega minha falou, Calazans, eu assisti uma entrevista sua na UOL, eu fiquei preocupado com as respostas que você ia dar, mas aqui é tranquilo. Mas o que eu queria deixar bem claro, que uma pessoa que vai dar uma entrevista para uma turma dessa, que é muito preparado, tá? Um tempo longo, você precisa também estar muito preparado em termos de comunicação e o assunto a ser ministrado. Há pouco tempo atrás, uma determinada pessoa que não é especialista no assunto que foi abordado, por querer fazer mídia para ela, like, divulgar, ela foi em um programa e ficou feio para essa pessoa porque ela não dominava o assunto. E os jornalistas apertaram no sentido de querer conhecer. Olha, se você fala que é um especialista, você tem que ser um especialista. E essa pessoa passou vergonha, eu não fiquei com nem um pouquinho de dó, porque ela nem devia ter ido lá, porque ela não era especialista na área. Ela se disse especialista, inclusive estava iniciando numa determinada área e já quis fazer valer ali mídia, quis ser influência, sei lá o que ela quis ser, e o resultado não foi tão bom. Então, para entrarmos na mídia, nós precisamos conhecer o assunto. E muito cuidado. Eu tenho alguns colegas peritos aeronáuticos, que são engenheiros, pilotos e outras especialidades, conhecem a fundo a especialidade, a matéria, mas não têm experiência com comunicação. Embora sejam especialistas, vão para a mídia, por não dominarem, se sentem apertados, coagidos, e o resultado não é bom. Então, assista ou faça o curso do professor Calazans em entrevistas e vê quais são as nuances dessas áreas. Tá? Aqui também, na Globo, a distância, tá? Sendo questionado ali ao vivo. Aqui uma situação bem diferente. Nós estávamos fazendo um comentário, foi até de um acidente aéreo, fomos no local do acidente e demos ali entrevista. Aqui tem os dois casos. Aqui é interessante que é em loco. Normalmente eles pedem para a gente se deslocar, mas aqui pode ser ao vivo e gravado. Então aqui nesse dia eu dei, por exemplo, entrevista para 4 emissoras diferentes. Algumas foram ao vivo e outras foram gravadas. E aí, em loco, de dia à noite, às vezes na chuva, então podendo ser ao vivo com as consequências do ao vivo que você não tem como, às vezes, nem tem como pautar. Eu estava dando entrevista para uma emissora, aí chegou a outra, para a primeira emissora eu tinha pautado. O que eu vou falar? Vou falar isso e aquilo. Essa outra não deu nem tempo de pautar. E aí uma coisa interessante que o entrevistado, eu vou falar aqui, que ele precisa pautar, pois nem sempre um entrevistador, apresentador, ele é especialista na área. Então, muitas vezes ele faz pergunta impertinente, ou seja, perguntas que não pertencem ao tema, impertinência, não tem pertinência temática. E aí cabe a você, olha, essa pergunta não cabe aqui. Inclusive, esses dias, um determinado produtor de uma determinada emissora, nós pautamos ali um documentário e eles já tinham, na verdade, uma pauta sobre um determinado assunto e eu mostrei para ele que aquela pauta não era interessante. Mostrei uma outra pauta e ele substituiu a pauta que eu apresentei por aquela pauta que ele havia feito. Por que isso acontece? Ele é um especialista em jornalismo, em comunicação, tem larga experiência na comunicação, mas não tem experiência no assunto. Então, eu mostrei para ele que algumas perguntas são mais interessantes. Inclusive, em muitas entrevistas, principalmente gravadas, eles perguntam: tem alguma coisa que você quer falar que não foi dita? Tem alguma coisa que é importante falar sobre o assunto e nós não falamos que você queira falar? Tá? Isso também é bem importante. Aqui uma outra entrevista, eu estava na minha casa, né? Foi uma entrevista gravada, e aqui aconteceu que nós pautamos na hora. O que vamos falar? Já tinha um assunto, vamos falar sobre isso e aquilo. E às vezes o que eu vou falar não é interesse da produção, pode acontecer. E muitas vezes o que eles vão falar não é o mais importante. Tá? Depois da pauta,
nós fazemos a gravação, repito, uma gravação às vezes de 10, 15 minutos resulta numa matéria de 2 minutos ou às vezes até menos. Aí o editor vai pegar o que é mais importante, tá? E às vezes o produtor faz a mesma pergunta várias vezes para nós darmos respostas, não respostas diferentes, mas respostas com abordagem diferente. Isso é muito interessante. Aí o editor, ele pega a melhor resposta que eles entendem para eles, né, e faz a edição. Muito interessante. Aqui também, aqui foi uma outra coisa interessante. Aqui foi uma entrevista ao vivo, em casa. Então, a televisão, acho que foi a Record, se eu não me engano, isso já aconteceu com várias emissoras. Então, eles vão em casa e tem o programa lá ao vivo, com o Datena, com o Gotino, seja lá o que for, e a gente está em casa e eles estão ali. Então, o programa leva 1 hora, por exemplo, ou 2 horas, e nós não participamos do programa todo, mas com entrada. Agora eu falo um pouquinho, daqui a pouco ele fala de outra matéria, aí volta na matéria do professor Calazans e assim continua. Bem interessante aqui também. É ao vivo, às vezes a pauta é na hora, às vezes não, mas o ambiente é distante. Ok? E aí, estas experiências me preparou para que eu montasse vários cursos da comunicação e também curso na área do debate e discussão. Como fazer um debate, principalmente para político e jurista. Nós trabalhamos com advogados, né? E aí nós ensinamos o que é debater com comunicadores políticos em sessão plenária, vereador e outros políticos, deputado, como fazer um debate, como preparar um debate. Então, estas experiências ao longo dos meus 40 anos me fez criar uma estratégia dentro do curso de comunicação e oratória. Nós temos também inclusive já tem um curso de como fazer debate, né? Já temos um curso só de como fazer debate. Então você pode, dentro da comunicação oratória, fazer esse módulo ou isoladamente estudar o curso de debate. E aí também me deu uma canja, né? Me deu estrutura para que eu montasse entrevistas ao vivo, como dar uma entrevista, como pautar uma entrevista gravada, né? Falada televisiva e rádio, e também escrita, né? Eu tive uma vez eu sou jurista, sou bacharel em direito, não sou advogado, mas sou consultor, perito. Uma vez um colega deu uma entrevista escrita numa revista, e na entrevista que ele fez, ele acabou se comprometendo e teve que responder juridicamente, tá? E como e o que pautar, repito, isto é importante. A pauta, o que é relevante, o que é irrelevante, o que tem pertinência temática, o que não tem pertinência, o que é impertinente. Isso cabe, não é ao jornalista. Embora muitas vezes o jornalista ele é bem pautado, ele tem o conhecimento, mas a responsabilidade maior é do entrevistado. Isso que é importante. Mostrando aqui a responsabilidade jurídica, né? Nós já abordamos, dentre outras coisas, nós temos no nosso curso de entrevistas, nós temos responsabilidade, o que é calúnia, o que é difamação, injúria. Às vezes você pode falar alguma coisa e você está incriminando determinada pessoa. Calazans, quem é o responsável por esse acidente? O responsável por esse acidente é o controlador. Ele que deu causa ao resultado. Cuidado, uma declaração dessa, se você não souber o que é injúria, calúnia, você pode responder para o processo, como nós já vimos. Então essa é a minha experiência na mídia, e agora eu vou falar rapidamente da minha experiência na área da aviação. Eu fui controlador de tráfego aéreo, também fui piloto, controlador de tráfego aéreo 30 anos, vários aeroportos do Brasil todo, inclusive até no exterior. Tive a oportunidade de trabalhar no JF Kennedy, em Nova York, tá? Como piloto durante 10 anos, voando o país todo. Isso quer dizer o quê? Essas duas experiências, né, eu fui controlador 30 anos, me deu
uma canja muito interessante sobre assertividade. Então, eu conversei como controlador com mais diversos profissionais, nacionalidades, pilotos estrangeiros falando inglês, piloto alemão, piloto inglês, piloto grego, francês, da América Latina. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos como ser assertivo, como fazer uma comunicação concisa, objetiva e clara. Imagina você falando inglês com 10 aeronaves, um determinado serviço, com 10 nacionalidades diferentes, em inglês, de tal modo que o entendimento é único. Isso se chama assertividade, dentre outras qualidades, concisão e precisão. Então, nós pegamos esta experiência da comunicação internacional e trazemos isso para a comunicação. Hoje, né, eu tive até um colega meu que deu uma entrevista esses dias, também ele foi responsabilizado, porque ele falou: Calazans, não foi isso que eu quis dizer. E eu falo: comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. Então, ele tinha experiência na matéria, no assunto, era especialista, mas não sabia sobre comunicação. Então, como fazer uma comunicação concisa, curta, precisa, que não haja divergência na interpretação. E aqui também, isto me fez trabalhar em gerenciamento de crise. Lembrando que nós também trabalhamos com um curso de gerenciamento de crise e um dos assuntos, para mim, muito importante é a comunicação. Então, já tive a oportunidade de assistir aeronaves, né, controlar aeronaves que estavam em emergências. E tive a oportunidade de controlar aeronaves que se acidentaram. Como é que nós fazemos esse gerenciamento de crise? O gerenciamento de crise, ele é feito por intermédio da comunicação. Então, que comunicação eu devo aplicar numa emergência, numa aeronave falando inglês, ou às vezes até mesmo em português, ali uma situação periclitante, uma situação estressante, onde o temperamento tem que estar ali bem calmo. Muitas vezes, num debate, um debatedor provoca o outro. E esse debatedor provocado, ele pede a linha, pede a razão, tá? Então, ele não sabe se comunicar. A experiência como controlador de tráfego aéreo, como especialista em psicologia e psicanálise, consegui montar um curso em que estas habilidades são importantes. Então, temperamento, né, é muito importante numa comunicação. Se você não consegue se policiar em termos de comportamento ou conduta, você pode dominar o assunto, pode dominar parte da comunicação e não vai se dar muito bem. Como professor, tive a oportunidade de trabalhar como 40 anos como professor, escola técnica, universidade, graduação e pós-graduação. Então, a gente conhece aí várias áreas do saber. Uma das experiências foi na Universidade Federal do ABC, não sou professor de lá, mas durante 10 anos dei aula na UFABC como professor convidado. Um dos cursos foi de Direito Aeronáutico, tá? E focado para investigação e perícia aeronáutica. E aí que eu achei muito engraçado não, muito interessante foi que nós tivemos nas turmas, nós tínhamos na turma pilotos, mesma turma, mesmo curso. Tínhamos controlador de tráfego aéreo, meteorologistas, juristas, tem um delegado, tivemos ali agentes federais, psicólogos, engenheiros, professores, investigadores, ou seja, era uma turma totalmente mescla. Então, aí a importância. Então, a concepção de polímata, de nexialista e numa área interdisciplinar e multidisciplinar. Não era apenas áreas diferentes. Então, nós fazíamos o curso, a análise de acidente, onde todos os profissionais estão na visão do meteorologista, por que esse acidente ocorreu, na visão do psicólogo, por que esse acidente ocorreu, na visão do delegado federal que estava lá, como é que o senhor iria indiciar este acidente, na visão do advogado, como é que você ia defender o seu cliente, o controlador de tráfego aéreo. Então, esta experiência, para mim, foi sensacional. Inclusive, nós trabalhamos ainda com o curso de perito aeronáutico com uma abordagem polímata, mais do que isso, nexialista, onde nós conseguimos mesclar os conhecimentos. Tá? Aqui também em Goiás, onde eu fui, durante muito tempo, fiz parte
da mesa, da banca de TCC, e aqui uma aluna, ela foi orientada por mim e graças a Deus foi muito certo, muito bom essa. E aqui também em várias faculdades, na verdade foram várias faculdades que eu tive a oportunidade de palestrar e dar aula, aqui foi na Mackenzie, no Rio, tá? E na UAB. A UAB é uma experiência muito interessante, aqui na UAB Minas Gerais, Belo Horizonte, onde nós batemos o recorde de toda a história de uma outra sala anexa aqui com videoconferência. Tá? Por que a UAB é interessante? Porque na UAB é um mundo muito crítico, né? Os juristas têm posições diferentes, então aqui me deu uma experiência para que eu criasse o curso de debate. Então, como é que debater? É um profissional muito crítico que debate mesmo. E até falo, se você, profissional da comunicação, não tem a calma, a experiência de debater, de confrontar ideias, né? Até se traz um grupo de peritos, um perito saiu do grupo porque ele não gostou da oposição a ele. Eu falei, meu filho, se você é perito e não tem paciência para ouvir uma posição contrária à sua, você não pode ser perito, você não pode ser debatedor e pensa bem no que você vai fazer. Então, você está sendo intolerante. O que é tolerância? Tolerância é paciência para ouvir posições contrárias. No mundo jurídico isso é importantíssimo. E hoje, você escreve ali um comentário em qualquer mídia, você vai ser combatido. Muitos vão gostar e muitos não. E se você não tiver a tolerância, aí tem técnicas de debate para isso. Intolerância é você não suportar críticas. Tá? Então, na UAB, um mundo muito crítico me deu esta experiência. Aqui foi na Escola de Especialista de Aeronáutica, onde eu trabalhei lá por diretamente 10 anos, na realidade como professor convidado mais de 20 anos. Tá? Também uma experiência interessante na aviação do Exército. Tá? E aqui vários encontros, eu tive a oportunidade como escritor trabalhar em uma editora, e foi muito importante, e eu vou mostrar para vocês nos meus cursos como é que um editor prepara um livro, como é que ele vê se o livro vai ser vendável ou não, quais são as características da comunicação. Muito, muito interessante. Aqui também preparando... nos meus cursos, outro ponto importante, nós fazemos oficinas, onde nós fazemos treinamentos em grupos, tá? Onde as pessoas, né, fazem os seus trabalhos. Aqui, nós estamos aqui na Teia Lapa, né? Os meus alunos que são treinados, muitos dos alunos, eles recebem também treinamentos para fazer podcast e entrevista. Então, nós utilizamos esse espaço e outros espaços semelhantes para que a gente possa trabalhar com isso. Então, o aluno, ele faz a parte teórica, nós fazemos um treinamento com eles, né? E aí depois nós trazemos, inclusive eu já tive aluno que nós levamos para a emissora. Nós preparamos o aluno para dar entrevista e participar de documentário. Tá? Então, essa experiência de pegar o aluno cru, dar o curso teórico, dar o curso prático e levar para uma emissora é uma experiência notável. Tá? Como aconteceu aqui, nós temos uma abordagem, aqui tem nós nos reunimos com alguns, esse aqui nós tivemos a oportunidade de treinar pitch, e depois a gente vem para cá e faz o pitch, né? E onde, repito, os alunos fizeram a parte teórica, fizeram a parte prática, oficina, aí vem para cá e, em certas situações, para emissora e até mesmo rádio que eu já levei. Aqui também no TEIA, uma concepção muito interessante em São Paulo, nós damos o treinamento para os alunos, né? São vários treinamentos, tá? E aí também podendo culminar aqui no podcast ou outras situações. Como escritor, já escrevi vários livros, né? E já publiquei uns 3, tem mais alguns para serem publicados, e aqui a gente já trabalhou também, isso é comunicação, como preparar um escritor, isso é comunicação, como fazer um pitch, como fazer uma introdução, como fazer a mídia. Então. E o perito aeronáutico, já tive a oportunidade de trabalhar como perito aeronáutico em vários acidentes, e esta minha experiência na comunicação também é aplicada no curso de perito aeronáutico.
como debater. Teve um perito aeronáutico na defesa do seu cliente, fez um parecer que ele acabou incriminando o seu cliente. Eu falei para ele, como é que você faz isso? Você acabou incriminando o seu, pois ele sabia do assunto, dominava o assunto, mas não dominava a comunicação. E ele fez um parecer e o juiz acabou sacramentando o seu cliente. Então, laudo e parecer. A minha experiência como laudista, parecista, né, também fez com que eu usasse essa experiência dentro da comunicação. E vendas, tá? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com vários setores de vendas, né? E aqui a mesma coisa. Fomos lá, demos o curso de pitch, demos o curso de introdução, né, para várias turmas, vários módulos, e aqui eu trouxe um deles, né, que é o nosso amigo Ronaldo. Então ele fez vários cursos e depois nós fizemos um podcast apresentando o serviço dele. Tá bom? RIMAX, aqui o depoimento, né, de vários profissionais que fizeram o curso, e nós demos também uma experiência, tá? Mostramos ali para eles como é fazer um pitch, como é fazer uma apresentação. Não é só o curso. Então ele precisa hoje entrar na mídia, fazer Instagram, fazer isso e aquilo. Então nós damos, além do curso de comunicação, nós damos um treinamento e ensinamos lá a gravação de vários vídeos. No TEIA nós participamos mensalmente de vários cursos onde nós damos a teoria. Teoria, prática e assim por diante. Trazendo as pessoas para o podcast. Aqui em vendas são minhas filhas, são duas gerentes de uma determinada grife, e nós falamos como é a comunicação dentro das vendas. Aqui um outro profissional também, nós falamos sobre currículo e formação acadêmica de jovens. Aqui também, na Câmara de Vereadores da cidade de Itupeva, onde nós trabalhamos com políticos e assessores. Essa experiência me fez ser mentor e autor de mais de 20 cursos. Dentre eles, curso de pitch, debate, palestra, leitura corporal, ok? E eu, como bacharel em Direito, com especialização em jornalismo, neurociência, direito aeronáutico e a psicanálise e psicologia. Tem uma aluna minha que tem problemas horríveis para falar em público. Eu falei, isso aí não é comunicação apenas. Aqui entra psicologia e entra psicanálise. Então, como especialista em psicologia e psicanálise, nós trabalhamos esse assunto, muito importante. Às vezes a pessoa estuda comunicação, mas o problema é mental e nós precisamos trabalhar. Então, como especialista em psicologia e psicanálise, nós trabalhamos para tirar o medo, a vergonha, a timidez da pessoa. Um dos casos é temperamentos, né? Então, eu falei que no debate, às vezes um colérico, ele não aguenta a provocação de outro debatedor. O problema dele não é mais comunicação, é psicanálise, psicologia e é temperamentos. Então nós trabalhamos também o temperamento. E como assistente religioso, tive a oportunidade de trabalhar também em vários setores, tá? Realizando casamento e uma experiência como assistente religioso. Eu já produzi outro vídeo muito interessante, onde eu falo que muitas vezes eu fui falar com pessoas que estavam à beira da morte, inclusive morreram no momento que eu estava falando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que trata-se de comunicação estressante, comunicação precisa. Eu já falei com pilotos, comunicação com pilotos em situação de emergência. Tá? Em debates seríssimos, debates na televisão, ao vivo, debates calorosos, né? Então, essas experiências que a gente trouxe e resumiu nos nossos cursos de comunicação. Aí eu pergunto, por que estudar com o professor Calazans? Quantos profissionais você conhece que passaram por todas essas áreas que pudessem produzir um filme, cursos interessantes como esse? E por que estudar com o professor Calazans? Caminhando para o final, o professor Calazans tem uma experiência de 40 anos na área de ensino, na área da comunicação, do perito aeronáutico, passou por muitas situações, né? Quem aqui tem um professor que já se comunicou com pessoas em situações difíceis, como um acidente aeronáutico, pré-morte, tanto da pessoa quanto do parente? Aqui no caso como
assistente religioso na celebração do casamento não é o casamento, a celebração é um ponto muito importante, mas nós trabalhamos com jovens 2, 3 anos antes do casamento, preparando todo o casamento em vários sentidos, em várias abordagens, também o religioso, o jurídico, o temperamental e assim por diante. Então, essas experiências que são importantes para que nós pudéssemos criar todos os nossos cursos. Acabando mesmo a Academia de Comunicação Oratória, e no nosso site, Professor Calazans, você vai ter mais experiências, ou melhor, mais conhecimento dos nossos cursos. Conheça o site Professor Calazans e no nosso YouTube tem muitos vídeos sobre esse assunto. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o Professor Calazans. Para mim, Professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Por que estudar com o Professor Calazans? Porque os cursos do Professor Calazans é resultado de toda uma experiência de mais de 40 anos nos mais diversos tipos de comunicação. Um abraço. Tudo de bom.